Toda a gente que foi presidente neste país, que foi vice-presidente, que foi ministro, que foi governador, tenho dúvidas bastante se conseguem justificar a fortuna que ostentam. Nós em Pelá estamos no poder há 50 anos, mas é preciso recordar que nos outros partidos políticos também há corrupção. É preciso recordar o meu amigo Domingos Epalaga, UNITA. O militante e membro do Comitê Central do MPLA, Gino Lopes Carneiro, foi constituído arguido em 2 processos crimes, enquanto Valdir Cónego, expulso do partido, acusa o presidente dos camaradas de perseguir possíveis adversários à liderança do MPLA. Dr. Mário Aragão, enquanto militante do MPLA, como é que recebeu esta notícia do presidente, nesse caso do general Gino Lopes Carneiro, e das declarações de Valdir Cónego, que acusa o líder da banca, ou melhor, o líder do MPLA, de estar a perseguir possíveis candidatos à presidência do seu partido? Primeiro, é preciso dizer aqui que, relativamente ao camarada e general Gino Carneiro, é um assunto que nós, enquanto MPLA, falo nós enquanto militante, não temos interferência ao setor judiciário. Sabeis o escrivão e o telespectador que o MPLA não se miscui na gestão do setor judiciário. Estamos a falar da Procuradoria-Geral da República, são 2 processos que o general foi indiciado, penso eu, no processo 46/19 e o processo 48/20, se a memória não me atrissou, um deles a quando governador da extinta província do Quanto Cubango, o outro enquanto governador da província de Luanda. Eu tomei conhecimento da informação da Procuradoria-Geral da República, que veio a público a trazer esta notícia que há indícios de corrupção, peculato contra o general Gino Carneiro. Aqui é preciso dizer que as ações judiciais nada têm a ver com os partidos políticos. Aqui o partido MPLA. Aliás, o próprio general Gino Carneiro, no dia seguinte, fez uma comunicação nas suas redes sociais a dizer que a justiça é um papel crucial, embora ela deve estar salvaguardada nos direitos fundamentais e na defesa do cidadão. E eu posso acrescentar, fazer aqui a menção do artigo 29 da nossa Constituição da República de Angola, que diz que todo cidadão tem o direito de ser julgado justamente, aliás, fala sobre a tutela jurisdicional efetiva. Aqui é preciso nós separarmos as águas, enquanto cidadão, Gino Carneiro, enquanto esteve à frente das 2 províncias, e enquanto militante. E aqui trazer a reboque as declarações do ex-militante. É preciso deixar claro que Valdir Cónego é um ex-militante, não tenho informação se há um recurso intentado pelo militante daquilo que foi a decisão do Comitê Central da sua retirada mesmo do partido, tendo em conta os seus maus hábitos e as suas más práticas que tem tido a cometer, fruto daquilo que foram as suas declarações contra o líder do nosso partido e contra o partido político MPLA. É preciso dizer, e o Valdir Cónego conhece melhor do que eu o código de ética, porque o Valdir não é um qualquer militante, o Valdir não é simpatizante, o Valdir é um quadro e dirigente do MPLA. Foi um quadro e dirigente do MPLA. Quem chega ao Comitê Central e assim no Comitê Permanente da UNITA, a Comissão Política, obrigado. Quem chega a essas comissões de caráter decisório do partido tem de olhar estatutos, tem de olhar o código de ética. E aqui eu já tive várias vezes com o nosso cidadão e ex-militante Valdir Cónego. Na altura, eu convidava o Valdir para olhar no código de ética, porque o Valdir, não sei se
tinha noção daquilo que estava a fazer, porque das informações também que me chegou, eu não sou membro do Comitê Central, mas as informações correm, é que na altura da decisão Valdir recuou, inclusive pediu desculpas ao presidente do partido. Aliás, naquela altura o presidente do partido não poderia ter intervenção direta naquilo que foi a decisão dos militantes do Comitê Central, porque é uma decisão unânime. O que o Valdir poderia fazer era recorrer da medida disciplinar aplicada pelo coletivo dos militantes do Comitê Central. Agora, relativamente ao processo do general Gino Carneiro, é preciso dizer que a Procuradoria-Geral da República, enquanto titular da ação penal e enquanto representante legal do Estado, abriu o processo. Vamos deixar com que a Procuradoria remeta o processo no Tribunal Supremo, enquanto tribunal de primeira instância, tendo em conta aquilo que é a figura do general Gino Carneiro, e o Código de Processo Penal e o Código Penal já dá essa legitimidade de que o general Gino Carneiro deve ser julgado caso entenda a Procuradoria-Geral da República existir aqui provas bastante para então indiciar este processo à fase judicial. Mas é preciso dizer que não se pode confundir o processo judicial com questões políticas. O MPLA não está na Procuradoria-Geral da República. O MPLA não está no Tribunal Supremo. O MPLA não está no Tribunal Constitucional. Portanto, é preciso separar as águas, e o general Gino Carneiro mostrou claramente que a justiça deve ser feita, e é preciso dizer que nem todo mundo que é indiciado a um processo criminal está a Procuradoria-Geral da República ou ao Tribunal dizer que é culpado. Portanto, o general tem a possibilidade de poder provar aos tribunais que de facto é inocente. Como também a Procuradoria-Geral da República, que abriu o processo, deve ter o ônus da prova, daquilo que acusa. E é penal, é legal. Portanto, não podemos criar aqui nenhum arrepio relativamente a essa situação. Vamos deixar com que os órgãos de soberania, aqui na qualidade de tribunais, possam trazer aquilo que seja uma decisão justa. O general Gino Carneiro é militante de proa do MPLA, continua a fazer a sua atividade política, embora tenha esse conflito com a justiça, e não se pode arremessar ou trazer no seio do MPLA. A declaração do meu amigo ex-militante Valdir, eu penso que são declarações infundadas, e eu tenho dito aqui nesta casa de televisão que querer chegar ao poder a todo custo é perigoso. E o Valdir Cónego não tem a simpatia dos militantes. Quem quer ser presidente, no mínimo, de um partido grande como o MPLA, com muitas responsabilidades, primeiro tem que ter simpatia na massa de militantes, tem que ter simpatia com os membros do Comitê Central, tem que ter simpatia com os membros do brio político. Aliás, nem se conhece ainda aquilo que serão os requisitos para ser presidente do partido MPLA. Embora os estatutos, é claro, mas é preciso dizer que qualquer eleição há um instrumento que rege um pleito eleitoral, e para ser presidente do partido MPLA tem de ser alguém com capacidade, tem de ser alguém que conhece e domina e respeita os estatutos de qualquer partido político. É assim, e o MPLA, como um partido grande, não deve ser diferente. Muito obrigado, Dr. Mário Aragão. Dr. Domingos Palanga, como é que olhamos para as declarações de Valdir Cónego e do político Gino Lopes Carneiro? É acusado de 2 crimes e um deles é mesmo sobre desvio de viaturas enquanto governador provincial de Luanda e enquanto governador provincial de quando Cubango, extinta a província quando Cubango, agora Cubango, ter desviado brinquedos de crianças e outros instrumentos. Muito obrigado. Bom, eu penso que nós estamos diante de um dos regimes, portanto, aqui regimes do ponto de vista da organização política sediada nesta altura no aparelho do Estado de Angola. Portanto, diria que estamos diante de um dos regimes mais corruptos de que a história do nosso continente, portanto, tem memória. E o general Gino Lopes Carneiro, portanto, faz parte
de uma geração de dirigentes, de quadros pioneiros que serviu este regime altamente, portanto, corrupto. Portanto, não sou eu que estou cá apenas a dizer, há relatórios internacionais, há relatórios mesmo de organizações da sociedade civil nacional que apontam, e investigadores, tanto com grande destaque aqui ao Dr. Rafael Marques, portanto, que apontam que efetivamente, portanto, o MPLA, ou seja, o governo sustentado pelo MPLA é altamente corrupto, e Eduardo dos Santos, antigo presidente do MPLA, tivera mesmo reconhecido isso, né? Que depois da guerra o pior mal que tanto Angola enfrentava era efetivamente a corrupção. O presidente João Lourenço reiterou também o que várias vezes, portanto, o ex-presidente de Angola e do MPLA advogava, que efetivamente estamos diante de um governo altamente corrupto, e os corruptos sediados no aparelho do Estado eram infelizmente membros do mesmo partido, porque é o mesmo partido que dirige Angola desde a independência, e portanto infelizmente fica-se por aí, né? Portanto, reconhece que é efetivamente corrupção, reconhece que o aparelho do Estado, o governo, o partido está profundamente infestado de corrupção, mas infelizmente pouco se faz para o combate efetivo contra este verdadeiro cancro que adia o desenvolvimento do país e empurra milhares, se não milhões, portanto, de angolanos para a miséria e lazeira. Apontar um único ator dentro deste ecossistema de geração de políticos mergulhados num aparelho, quer partidário, quer estatal, mergulhado na corrupção, eu penso que estaríamos a ser enganados, né? Portanto, eu penso que devia haver uma espécie de penitência geral, um reconhecimento geral de que efetivamente os servidores todos, se não a esmagadora maioria, portanto, que andou a servir esse regime de uma ou de outra forma, portanto, cometeram atos que configuram corrupção, que configuram crimes, e depois, por via de um expediente, seja jurídico, seja político, fazer-se uma espécie de perdão geral, mas com fundamentos naquilo que a UNITA sugeriu na altura, na sua proposta de lei de repatriamento de capitais. Portanto, que estas pessoas que roubaram somas milionárias dos cofres de Estado, que trouxessem para o país tanto estas somas para animar o nosso sistema econômico-financeiro e pudessem, por via desse expediente, tanto beneficiar de algum perdão. Porque se pararmos o país para combatermos efetivamente indivíduos que outrora surrupiaram os bens gerais do Estado, eu não sei se sobrará cadeias para, portanto, a quantidade de gente que irá para a cadeia. Talvez pudéssemos desalojar a centralidade do Quilamba toda, a centralidade do Sequele toda, a centralidade da vida pacífica toda, para prendermos todos esses atores que ao longo deste nosso percurso histórico, fundamentalmente no período pós-guerra de 2003 até aos nossos dias, foram praticando atos que configuravam burla, peculato, branqueamento de capital, etc., etc., etc. Portanto, os moldes como o presidente João Lourenço está a levar, portanto, está a carregar a bandeira de combate à corrupção, é dos mais desaconselhável. É só por isso que, passados cerca de 9 ou 8 anos desde que assumiu a gestão do Estado ou a presidência da República, não são notáveis
não é verdade? Portanto, ganhos efetivos deste processo de combate à corrupção, né? O que parece é que se está a transformar esta bandeira de combate à corrupção como um instrumento de arremesso político contra pessoas que não caíram na graça do presidente João Lourenço. Vimos o que se fez com Isabel dos Santos e que está-se a fazer. Vimos o que está-se a fazer com o general Dino. Vimos o que está-se a fazer com o general Copelipa. Agora, portanto, o senhor Egino Lopes Carneiro. Vimos o que aconteceu com Augusto Mas. Paremos e reflitamos no seguinte. Para um país que tem uma história de 50 anos de corrupção, e cerca de 23 anos de uma espécie de ultracorrupção, né? Portanto, eu diria mesmo na brincadeira que nos últimos 23 anos estamos a viver uma fase de corrupção pro max, não é verdade? Porque nunca na história de Angola se saqueou tanto como de 2003 o país. Portanto, até os nossos dias, como é que um país que foi altamente assambarcado ao longo desse período todo, portanto, só uma dezena de pessoas é que são indicadas como corrupto? Como é que um país que é dos mais corruptos a nível do mundo, é só olharmos para os vários rankings, a posição da Angola, como é que temos uma meia dúzia de corruptos, só uma meia dúzia de corruptos, portanto, na cadeia? Penso que não faz muito sentido, apesar de que somos sim apologistas do combate à corrupção, mas que o combate à corrupção não seja seletivo. Se tivermos que combatermos efetivamente todos os crimes de corrupção, muito bem, já mesmo para terminar, de corrupção de forma efetiva, que combatamos todos, e se partirmos para um combate generalizado contra a corrupção no aparelho do Estado, não sei, parece que haverá uma substituição generalizada, portanto, dos dirigentes no aparelho do Estado, porque, grosso modo, penso que, de uma ou de outra forma, todos lhe completaram, portanto, o Estado, a quando da sua passagem como gestor. Agora, a reclamação de Valdir faz sim todo sentido. Faz todo sentido porque nós vimos o exemplo não só do engenheiro António Venâncio, que tão logo manifestou-se tanto prontos como presumível candidato e até chegou a formalizar a candidatura junto do partido, tanto o testemunho que se tem dele é que os negócios que tinha com o Estado foram todos por água abaixo. Portanto, as empresas deixaram de ter contrato, teve que despedir pessoal e está a refazer-se financeiramente. Vimos depois o que aconteceu também com o Valdir Cônego, não é verdade? Portanto, não sei qual foi o volume efetivo de gravidade que o ex-militante do MPLA Valdir Cônego terá cometido para lhe custar a expulsão. Mas tudo que sabemos é que as críticas de Valdir Cônego, elas são públicas, estão ali. Se aquilo constitui causa justa para a expulsão do militante, não sei se estamos efetivamente diante de uma organização política efetivamente democrática, né? E depois vimos o que está a acontecer com o Egino Carneiro. Então logo deu sinais de que pretende remeter uma candidatura para liderar o partido que serviu durante toda a vida, prontos, a cair efetivamente na desgraça. Não é verdade? Portanto, acusado de, primeiro, de que estava a roubar boneca, agora acusado de peculato, acusado de burla e etc. E não estamos a falar de alguém que só serviu, portanto, a gestão pública do país. Estamos a falar de alguém que também, portanto, foi peça fundamental ao longo do nosso processo de luta para a busca da paz em Angola. Portanto, o general Egino Carneiro chegou a ser, portanto, ator de acordos de paz neste país. Na altura, mediado pelo jurista e jornalista William Toné,
E teve como parceiro, portanto, no quadro desses acordos, o falecido general Ben. Mas estamos a falar também, sobretudo, de alguém que vem se assumindo hoje como um grande empresário. É verdade que os seus bens são altamente questionáveis, como são questionáveis os bens e os patrimónios de todos os governantes de Angola, não é verdade? E aqui eu não tiro mesmo a exceção. Portanto, toda a gente que foi presidente neste país, que foi vice-presidente, que foi ministro, que foi governador, tenho dúvidas bastante se conseguem justificar a fortuna que ostentam. Portanto, por isso é que se haver um escrutínio real, se haver uma verdadeira auditoria sobre o património desta gente, essa gente toda para na cadeia. Por isso é que vale a pena, esquecermos esta fase vermelha da gestão pública, criarmos mecanismos políticos e jurídicos para acautelarmos o futuro, de modo que o país não venha a ser mais roubado hoje e nem seja roubado no futuro. Pelo que eu subscrevo total e incondicionalmente, portanto, a posição de Valdir Cónego, né? Portanto, o que o presidente João Lourenço está a fazer, numa altura em que está convencido que já não tem tempo de combater a corrupção, que provavelmente terá caído nas malhas da corrupção também, faz hoje da bandeira da corrupção instrumento de arremesso político para, portanto, perseguir por via de um expediente que poderíamos considerar de autofagia política para degladiar os seus próprios, portanto, companheiros de partido. Somos a favor do combate à corrupção, mas não somos a favor do combate seletivo e direcionado, portanto, contra a corrupção. Doutor, aqui fica. Doutor Mário Aragão, será que estes processos visam afastar Higino Carneiro da corrida eleitoral no partido? Não, escrivão. É preciso que nós tenhamos noção de que os processos judiciais trata-se no fórum judicial. Nada tem a ver com a sua pretensão de ser candidato do MPLA. Estamos a falar de uma formação política que não deve se imiscuir nas questões judiciais. Agora, é verdade sim, se o cidadão Higino Carneiro for condenado a mais de 2 anos de prisão efetiva, aí vai dar aso a outras situações jurídicas, que é constitucional, que todo cidadão condenado a mais de 2 anos de prisão efetiva fica limitado a concorrer à presidência da República. Portanto, são questões jurídicas que nós devemos aguardar o pronunciamento dos tribunais. Mas permita-me aqui trazer aqui algumas verdades que o meu amigo Domingos de Palanga, na emoção política, trouxe aqui algumas acusações gratuitas ligadas ao meu partido MPLA, quando dizia que os dirigentes do MPLA são corruptos. Eu penso que não. Eu penso que a corrupção em Angola não está só com os dirigentes do MPLA, embora nós, MPLA, estamos no poder há 50 anos. Mas é preciso recordar que nos outros partidos políticos também há corrupção. É preciso recordar o meu amigo Domingos de Palanga, UNITA, FNLA e outros partidos que tiveram com o MPLA em grandes trincheiras. Eu tenho estado aqui a dizer que a UNITA até hoje, se fosse um partido sério, deveria vir a público e apontava aquilo que foram as riquezas de Jonas Savimbi. Nós até hoje nunca ouvimos nenhum relatório da UNITA a trazer esses dados. E sabemos nós que quem faz guerra só é aquele cidadão que tem dinheiro. E a UNITA sempre teve nas províncias a explorar recursos minerais. Isto meu amigo não fala, mas é normal que atira sempre pedras ao partido MPLA. Quando falava também que não há ganhos com o combate à corrupção, com a liderança do presidente Lourenço, eu penso que não. Eu penso que está a querer ver fumo na escuridão. É preciso sermos coerentes. Vamos fazer política, sim, mas também vamos elogiar. Aliás, o vosso líder, Jonas Savimbi, já dizia que é preciso elogiar os feitos do meu adversário para que eu possa criticar futuramente. E é preciso elogiar, ter essa capacidade de elogiar os feitos que o MPLA tem estado a fazer. Hoje, se um deputado está sentado numa assembleia muito robusta, é fruto daquilo que tem sido a boa visão estratégica, não só
da gestão parlamentar, mas também daquilo que é o executivo angolano. Nós, com a presidência do presidente João Lourenço e com o combate à corrupção, nós tivemos a primeira refinaria em Cabinda, inaugurada este ano. É fruto do combate à corrupção. Nós tivemos... Permita, vai falar. Vai continuar. Sim, significa que a refinaria de Cabinda foi constituída com valores recuperados do combate à corrupção. Eu vou chegar até lá. Permita-me só. Explique-me só. Eu vou chegar até lá. Explique-me só a relação. Eu vou chegar até lá. Refinaria de Cabinda versus combate à corrupção. Sim, senhor. Quero perceber. Eu vou chegar até lá e acredito que o meu amigo deputado vai perceber. Muito bem. Nós tivemos a inauguração do aeroporto Dr. António Agostinho Neto, um aeroporto que começou com a presidência de Eduardo dos Santos, que também ficou muitos anos parado, fruto daquilo que tinha sido os orçamentos que estavam a ser canalizados a esse aeroporto, que esses orçamentos muitas das vezes não eram canalizados no fim concretizados, que era a reabilitação e a construção do novo aeroporto. Significa que houve corrupção na construção desse aeroporto internacional. Permita-me. Diga-me quantos cidadãos foram responsabilizados. Tem de deixar de falar. Quantos gestores foram responsabilizados? Se me deixar de falar, conheço o processo do ex-ministro. Não, mas conheço o processo do ex-ministro. Conheço o processo do Augusto Mais. É público. Acha que Augusto Mais roubou sozinho os valores do aeroporto internacional? Tem de deixar de falar. Faz favor. Muito obrigado. Eu penso que nós devemos trazer as coisas concretas. E eu estou a trazer as coisas concretas. Muito bem. Seu deputado conhece o processo do Augusto Mais. E como conhece o processo do Augusto Mais, é por isso que eu estou a trazer aqui a visão do aeroporto Dr. António Agostinho Neto, que também estava na alçada do combate à corrupção, porque os dinheiros que era canalizado a este aeroporto eram dinheiro desviado, o que é que obrigou o Estado angolano a recapitalizar para que esse aeroporto fosse uma realidade. E hoje é uma realidade. Nós hoje temos novos hospitais de níveis provinciais. Hoje nós temos. Portanto, é uma bandeira daquilo que é o combate à corrupção. Não só empréstimo, doutor Mário Aragão, empréstimo que o governo tem feito com outros países? Não, o empréstimo é uma outra rubrica, é uma outra natureza. Desculpa cortá-lo, não há relação do que está a dizer em termos de obras públicas versus combate à corrupção. Não pode dizer que as obras que estão a ser erguidas nesta altura são frutos do combate à corrupção. Não é verdade. Não, este país, permita-me, este país sempre teve obras. Mas as obras executadas neste país ao longo deste período todo, não é verdade, tiveram laivos de corrupção. Isto é claro. Permita-me. Isto é claro. Não, deixa-me só terminar. Por isso é que nós temos um presidente do MPLA, que é o camarada João Lourenço, em sede de reunião, ou do nosso congresso do MPLA, penso eu, em 2017, essa memória não me interessou, assumiu claramente, e o senhor deputado recorda disso, assumiu claramente que o combate à corrupção é um programa do MPLA que deve-se avançar. Mesmo que sejam os primeiros militantes de proa do MPLA a tombarem. Quantos estão lá? Permita, deputado Domingos Epalanga, nós não podemos dizer, e o MPLA não é órgão judicial. O MPLA é um partido político. Mas quantas denúncias? Permitam. O MPLA é um partido político. Isto é função da Procuradoria-Geral da República, enquanto titular da ação penal, de o MPLA não pode denunciar. Permitam, não estou a dizer que o MPLA não pode denunciar, mas eu estou aqui a trazer aquilo que é de lei. Se os corruptos estão no aparelho partidário, não seria a UNITA o próprio partido. A UNITA não tem gestores públicos. A UNITA também tem. Eu vou chegar até lá. A UNITA não tem gestores públicos. Por que não seja o partido? Por que não seja o partido a mover denúncias contra os supostos militantes que efetivamente perpetram atos que configuram a corrupção? Os partidos políticos
não podem se imiscuir nas ações. Não podem penais. denunciar? Os partidos não políticos podem denunciar? Permitam. O partido Os não pode partidos denunciar, políticos podem, sim senhora, que é que não denuncia? Permitam, mas para haver denúncia Sim. é preciso haver provas Muito concretas. bem, muito bem. É preciso haver Muito provas bem, concretas muito e bem. nós não podemos chamar qualquer cidadão ou qualquer militante de corrupto. Aliás, nós estamos a analisar o processo do Higino Carneiro. Muito bem. Em primeira Muito instância, bem. aliás, é de lei Muito bem. que nós temos que trazer o princípio De da facto. presunção de inocência. De facto. E por isso é que o general Higino Carneiro, na sua página oficial, disse que está disponível para a justiça Muito bem. para poder responder e trazer as suas declarações. Razão pela qual eu disse na minha primeira intervenção que é papel da Procuradoria-Geral da República trazer o ônus da culpa Muito ou bem. da prova, Muito porque é de bem. lei. Muito Quem bem. acusa deve provar. Fato. E quem está nessa condição de réu, como o general Higino Carneiro, em primeira instância, deve trazer as suas alegações. E é isso que nós devemos aguardar em sede de processo penal, junto do Tribunal Supremo, enquanto Tribunal Isso é de tudo um teatro. primeira instância. Não, Maria Aragão, Isto é tudo um teatro político. Vais a fazer a tua E o questão. Mário está consciente Quando o disso. meu amigo diz que o combate à corrupção não está a ser seletivo, não. Está a ser seletivo. Eu não digo que o combate à corrupção está a ser seletivo. seletivo. Aliás, nós temos estado a visitar a província do Zaire, antes daquilo que foi o grito do governador Adriano Mendes de Carvalho. A província do Zaire era uma província que o combustível, escrivão, chegava à província, mas não era dado o destino certo. Por isso é que o governador Adriano Mendes de Carvalho, numa reunião provincial com o senhor presidente, fez o seu grito. E, de facto, hoje eu convido o senhor deputado, Aquilo é falso grito. convido o Aquilo escrivão, é falso vai à grito. província do Zaire. Não. Vai à província do Zaire, em Não. Bangacongo, Não. tu vai ver que as Aquilo coisas é falso mudaram. grito. Agora, não estou a dizer que não há Mário corrupção, Aragão. não Mário há Aragão. desvio. Mário Há, Aragão. mas Mário não Aragão. temos desvio em grandes Aquilo, escalas. E o aquilo, Presidente da República, quando esteve na Assembleia Nacional, disse claramente Mário que Aragão. há muita gente envolvida, Mário inclusive Aragão. generais. Mário O Aragão. MPLA não é o único partido em Angola que tem generais. Onde é que estão os generais? A UNITA também tem Onde é que general. estão os generais? A UNITA, escrivão, também tem general. Onde é O que estão os telespectador generais? deve saber que a UNITA também tem Aonde general. é que estão E os esses generais? E esses generais... Onde é que estão os generais? E nós vamos pedir, Tá vamos vendo? apelar, doutor já para Mário. terminar, vamos apelar o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que venha a público e diga quais são os generais dos partidos políticos que têm cooperativa mineira. E esses generais, muitas das vezes, têm estado a fazer das suas. Ok. E Doutor o homem Mário, tem que ser honesto a ver isso aqui. Só está a falar do MPLA, o MPLA, O ministro de Estado. mas não quer falar dos males que existem na UNITA. Ouça, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, ou seja, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República, foi quem trouxe isso à tona, óbvio, depois da reclamação do governador da província do Zaire. Mas eu considero teatro as declarações do ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República, eu considero teatro as declarações do governador provincial do Zaire, eu considero teatro o espetáculo que a imprensa pública fez ao longo, à volta deste processo, mas também considero teatro as tuas declarações. Sabe por quê? Porque a província do Zaire produz cerca de 30% do total ou do volume de petróleo de que esse país dispõe. Mas o Ambo, que não produz um pingo de petróleo, tem mais disponibilidade em termos de combustíveis do que a província do Zaire. Mas sabe por quê? Não, calma. Deixa ele elucidar, deixa ele ajudar. Permita-me. Deixa-me ajudar. Ouça, vai ajudar já, mas ouça. Se partirmos do princípio que o país produz em média 1 milhão de barris de petróleo por dia, 30% estamos a falar de 300 mil barris de petróleo por dia. Significa que a província do Zaire, em média, produz dia 300 mil barris de petróleo por dia. Se não tem combustível numa província que produz 300 mil barris de petróleo dia, não são os candongueiros, não são os contrabandistas de combustíveis que desviam 300 mil barris de petróleo dia. Não é verdade. Isto aqui não é desvio de gente qualquer. Isto aqui é desvio de gente bem posicionada
no aparelho do poder político do Estado. Como os militantes da UNITA também. Como não militantes tem, da UNITA não também. tem, Não, não como tem, militantes da UNITA. não tem, Não, está não fugindo. tem Está um único fugindo. militante. Está fugindo. Você que está fugindo, você que está fugindo. Isto para dizer, Permita-me fugir do Sim. tema, por favor. Olhando para o processo, a questão que coloquei a Dr. Mário não respondeu, se este processo ou estes processos visam afastar o Gino Carneiro da corrida eleitoral. Não, pelo contrário. É preciso dizer que, e eu já disse aqui na minha primeira intervenção, questões judiciais é tratado em fórum dos tribunais. Cabe o general Gino Carneiro, como já o fez na sua página, e apresentou disponibilidade, e é assim que um cidadão que respeita as leis e as instituições do seu país proceda. Cabe ao general Gino Carneiro provar, de facto, que é inocente. A vida política continua. Agora, se for condenado, aí tem outras consequências jurídicas, que, embora o nosso estatuto também diz uma outra natureza, a Constituição da República de Angola também limita qualquer cidadão, não é o general Gino Carneiro, qualquer cidadão que seja condenado 2 anos de prisão efetiva, se mora numa traiçoa, já está limitado a concorrer à presidência da República. Não é o partido MPLA quem está a dizer isso, é a Constituição da República de Angola, aprovado pelos senhores deputados, Domingo Ipalanga e a bancada parlamentar do MPLA. Portanto, vamos aguardar, e é preciso dizer que devemos cultivar o princípio de inocência. Até que se prova o contrário, o general Gino Carneiro está localizado, quer comunicar, como tem estado a fazer. Portanto, vamos aguardar, a Procuradoria se pronunciou, vamos aguardar com que o processo seja remetido ao Fórum Judicial, que é o Tribunal Supremo, que é a Câmara competente, uma das secções da Câmara Criminal em sede de primeira instância, para então trazer aquilo que será a decisão. Portanto, não é verdade que o MPLA quer afastar o general Gino Carneiro, porque, aliás, o general Gino Carneiro tem estado a participar ativamente nas nossas atividades, nas reuniões do Comitê Central, porque é membro do Comitê Central, é membro do Comitê Provincial e é membro do Comitê Municipal de Talatona. Portanto, o general tem a sua vida política salvaguardada. Agora, tem a questão jurídica, legal, penal. É nos tribunais, é com a Procuradoria que vai tratar. E o MPLA vai estar aqui, que é para apoiar aquilo que será a decisão, má ou boa, mas o MPLA vai estar aqui com o seu militante. Portanto, é preciso dizer que nem todo cidadão que vai a tribunal deve ser considerado criminoso. O general Gino Carneiro não é criminoso. É um cidadão de proa que deu muito por essa Angola. Aliás, foi condecorado há menos de meses pelo presidente João Lourenço, mas do outro lado há um conflito penal. Mas esse conflito penal vai ser resolvido entre o general Gino Carneiro e a Procuradoria-Geral da República e os tribunais. Nós, enquanto MPLA, vamos estar aqui para abraçar o nosso militante, vamos estar aqui para abraçar o nosso general, mas é preciso que as questões de justiça sejam tratados em fórum judicial. E não é verdade que o MPLA quer afastar os potenciais candidatos. Aliás, não existe ainda potenciais candidatos, porque não se conhece aquilo que é o regulamento eleitoral. O regulamento eleitoral não foi tirado a público. Eu, Mário Aragão, não conheço ainda quais são os requisitos para a presidência do partido MPLA, embora temos o nosso estatuto, mas como sabeis que o Dr. Domingos Ipalanga também domina isso melhor do que eu, teve há pouco tempo em campanha, sabe que em todo partido político, embora exista um estatuto, há um regulamento que rege uma eleição. E nós, MPLA, vamos continuar a guardar o regulamento eleitoral para o cargo de presidente do partido MPLA, embora nós temos a nossa tradição política. E é preciso dizer aqui aos políticos de outras formações políticas, passa a redundância, que a democracia é o querer dos militantes, não são os documentos. Muito obrigado, Dr. Mário Aragão. Dr. Domingos Palanga, enquanto deputado e olhando para o xadrez político angolano, o presidente João Lourenço não está a arrumar a casa para o terceiro mandato ou mesmo para deixar livre quem ele indicar para o substituir? Bom, em relação ao terceiro mandato, eu penso que estamos conversados, né? Não tem, nesta altura, na Assembleia Nacional, partido político com mais de 2/3 da generalidade dos deputados que, poderão viabilizar, portanto, o terceiro mandato.
essa questão está efetivamente arrumada. Segundo, não vai se mexer a Constituição. eu penso que a Constituição poderá ser mexida, mas não nos seus limites materiais, né? Portanto, a Constituição tem cláusulas pétreas que penso que nesta altura qualquer possibilidade de alteração será mera quimera, né? E uma delas é a questão do terceiro mandato. Portanto, o MPLA deve esquecer, o presidente João Lourenço deve esquecer, não terá o mesmo terceiro mandato. Ponto. Não terá o mesmo terceiro. A época das maiorias esmagadoras e em certa medida exageradas acabou mesmo. Portanto, o MPLA já não tem 71%, já não tem 81% da totalidade, portanto, dos votos expressos na urna, apesar das facilidades fraudulentas. Óbvio, o que deve estar a ocorrer é que, percebendo que por via do Parlamento não tem qualquer possibilidade de alterar a Constituição para conseguir o terceiro mandato, parece-me que o presidente João Lourenço pretende proceder a engenharias políticas internas com o fito de colocar na liderança do partido alguém com o perfil que ele próprio publicamente já terá definido. Não é verdade? Fora das hostes do partido. Nem permitiu, nem deu a possibilidade para o Biro Político, para o Comitê Central, para o Congresso do MPLA, estabelecer o perfil de quem poderá, portanto, dirigir o partido. Ele próprio, o presidente João Lourenço, o presidente do MPLA, no caso, definiu já o perfil que quer do quadro que lhe venha a substituir, né? Numa clara postura autocrática e, digamos, mesmo que monolítica. Portanto, fora isso, e para concretizar este desiderato, este intento, que já nem é intento, porque ele manifestou, vai criando uma série de artifícios e um deles é, portanto, o expurgar do aparelho partidário, da máquina partidária, quadros que não caem na sua graça, quadros que não sejam da sua conveniência, para permitir que, portanto, o seu plano venha efetivamente a se efetivar. Portanto, passa-se também algo que eu julgo muito perigoso, que o presidente João Lourenço introduziu no nosso sistema partidário, né? Que é uma espécie de judicialização da política, né? Fazer da justiça instrumento para combater politicamente os seus adversários internos e externos. Hoje, quando olho para a realidade brasileira, começo a ficar receoso. Nós poderemos depois embarcar para instabilidades políticas e institucionais permanentes. Presidente que ganha, prende o presidente que perde. Depois o presidente que perde, quando vem a ganhar, prende o presidente que venha depois a perder. O que vimos aqui no Brasil. Portanto, quem ganhou prendeu Lula, e Lula, quando saiu, prendeu depois quem o prendeu. E é isto que o presidente João Lourenço, que me parece que o presidente João Lourenço vai introduzindo, portanto, no país. A judicialização da política é das coisas mais perigosas que hoje pode acontecer no nosso país. Nós temos órgãos de justiça, devemos permitir que os órgãos de justiça trabalhem. Os tribunais conhecem melhor o seu papel que os políticos. A Procuradoria conhece melhor o seu papel que os políticos. A polícia conhece melhor o seu papel que os políticos. Os órgãos de inteligência e segurança de Estado, portanto, conhecem melhor o seu papel do que os políticos. Os políticos não podem orientar a ação destes órgãos. Incumbe apenas aos políticos criarem políticas públicas de segurança. E estes órgãos, por via dos seus expedientes técnicos convencionais,
fazerem as melhores interpretações das políticas públicas de segurança, de justiça do país para a prossecução daquilo que efetivamente correspondem ao papel que se espera destas instituições. Agora, orientar procuradores, orientar comandantes a executarem intentos, a executarem pretensões de políticos, quer dizer, isto é uma abominação governamental. E a ser assim, amanhã, e porque o poder é cíclico, o poder muda, não é verdade? Não existem fenômenos políticos permanentes. Amanhã, os mesmos atores que se sentem injustiçados hoje poderão proceder da mesma forma e depois vai ser um ciclo vicioso de judicialização da política, instabilidade nos órgãos, no aparelho do Estado e depois vamos tornar um país já com déficits de governação mais ingovernável ainda. Com isso ninguém ganha. O juiz não precisa de instrução para produzir uma sentença. O procurador não precisa de instrução do político para despoletar uma investigação. O polícia não precisa de orientação do político para executar o seu papel. Portanto, o que está-se a passar é que se quer fazer destes órgãos, portanto, o castrense do Estado, se quer fazer do aparelho judicial, se quer fazer do aparelho investigativo do Estado, instrumento para perseguição, para moléstia, mas também de competição política. Isso é extremamente perigoso. Não é à toa que o Dr. Moraes, né, portanto, o ministro do Supremo Tribunal portanto, do Brasil, é das pessoas mais odiadas e, nesta altura, mais blindada do Brasil. A segurança hoje do presidente Lula está muito aquém da segurança do Dr. Moraes, portanto, ministro da Suprema Corte Judicial do Brasil. Portanto, é mesmo por conta destes artifícios que vão se construindo em sede do combate político. E eu penso que se o presidente João Lourenço insistir embarcando para este caminho, numa altura em que já deu um sinal muito notável de reaproximação da grande família angolana, com este processo de condecorações e etc. Portanto, agora no final do seu mandato, continuar a fazer da justiça, continuar a fazer da polícia, continuar a fazer dos serviços de investigação, portanto, instrumento de combate e de competição política, penso que poderá depois ter um fim de mandato muito sofrível. E, nesta altura, o MPLA não vai se sacrificar por conta de um militante. Tal como ocorreu com o presidente Eduardo Santos. Muito obrigado. E doutor Mário Jammeh, para terminar, sim, já mesmo para 30 segundos, vamos para o próximo tema. E eu não posso deixar de falar quando o meu amigo deputado fala sobre o setor judiciário. Eu tive quase 20 anos no setor judiciário e eu conheço muito bem o setor judiciário. Aliás, eu nunca fui instrumentalizado por um político. Estou a falar de um setor judiciário de órgãos de soberania, tribunais superiores. Eu nunca fui instrumentalizado e tive na presidência, tive a trabalhar na presidência com um determinado venerado juiz conselheiro presidente, que este cidadão também nunca foi instrumentalizado, nem na altura do presidente Eduardo Santos, nem agora na altura do presidente João Lourenço. E sobre o terceiro mandato, eu penso que a UNITA está sem argumentos. Quando digo sem argumentos, é sobre aquilo que o presidente Lourenço e o seu partido e seu executivo têm estado a fazer. Os resultados são tão positivos que a UNITA hoje abraça a questão de terceiro mandato. Não, o MPLA é um partido sério. O MPLA, doutor Domingos Os resultados de que é que são tão positivos? O MPLA é um partido sério. Aliás, o seu positivo é resultado o seu doutor vive num país em paz, num país Estamos a perguntar em vias de desenvolvimento. Resultados positivos de que? Da governação do presidente João Lourenço. Num país que consegue... Da governação do presidente João Lourenço. Num país que consegue dar energia a 60%. Não tem. Num país que está preocupado com a infraestrutura do país. Isso é teatro que estás a fazer. Num país que o senhor deputado
Mário, Estado a isto não aprovar é- leis que isto leva é o país teatro a que estás a desenvolvimento fazer. como orçamento geral O Mário sabe, não, Mário, o Mário sabe. aprovar. O Mário Já sabe. para terminar, Mário Aragão, terceiro estamos mandato, já terceiro para mandato, esse tema. já para terminar, terceiro mandato é uma fobia que a UNITA tende a trazer. A UNITA está sem argumentos. Nós só temos que este olhar... debate está encerrado. Nós só Porque o temos que MPLA não olhar... tem números parlamentares para fazer passar o terceiro mandato por via da alteração constitucional. Não tem. A questão não é deixar passar. Sim, qual é a questão? A questão é legal. O MPLA é um partido que olha a Constituição da República de Angola. Sim. Excepto alguns partidos que, em vez de lerem os documentos e aprovarem documentos, saem na Assembleia Nacional. Mário, O MPLA não fala do terceiro Mário. mandato porque a nossa Isto é Constituição, a nossa Mário, isto é Constituição falso. assim não diz. Mário, E isto é como o MPLA é um falso. partido sério, o MPLA vai às eleições Mário, isto com é um falso. candidato que nós vamos eleger no próximo Congresso.